O vídeo que eu vou falar agora é bastante polêmico e eu escrevi com mais detalhes um artigo no Substack e também no LinkedIn, você vai achar lá, que sobre esse tema. Se você quer referências, informações, citações sobre o que eu vou apresentar aqui, tá? Mas é sério, é a ideia de que eu mesmo já exerci esse papel de ser um gestor de recursos humanos de multinacional, ser um gestor de pessoas em multinacional, e depois perceber que esse é o mesmo papel dos mamelucos que iam atrás dos indígenas para levar material, explorar o país para a matriz, para as colônias. Qual que é a diferença? Que modelo mental está gerando na cabeça dos mamelucos que fazem isso, que eram filhos de portugueses com indígenas, que iam atrás de escravizar pessoas para fazer o trabalho, e dos executivos brasileiros que fazem o mesmo para as multinacionais. E qual a diferença dessas pessoas para os entreguistas, aqueles que, para ganhar um pouco, prejudicam o próprio país? É delicado o assunto, eu sei, e eu procurei nos artigos apresentar isso de uma maneira bem complexa para quem, né, com citações, tudo para quem tem paciência de ler, que hoje em dia é raro. Então, aqui no vídeo eu vou apresentar de uma maneira mais simplificada, tá? Mas fica a dica, Substack, Vitor Medita, ou o Substack ou o LinkedIn, você vai achar lá, tá bom? Então, a colônia nunca saiu do escritório. O que eu quero dizer com isso? Você fecha a call, você fecha a videoconferência e sente a suspeita que tem alguma coisa de errado nessa história. Eu vivi isso. Estou fazendo o trabalho, mas tem alguma coisa aqui que não tá coerente com o meu processo mental. Essa incoerência psicológica. Seu cargo existe para traduzir gente viva em número limpo. Será que eu quero fazer isso? Esse é um dos motivos do nosso trabalho, inclusive, com as empresas, né, em relação à saúde mental do trabalho, que é obrigatório pela legislação, desde maio, tem que fazer parte do programa de gestão de riscos, e se a sua empresa não tem esses processos definidos, não tem a documentação feita, precisa fazer e a gente ajuda, tá? Fica atento. Para alguém que nunca vai pisar no chão onde esse número nasceu. Você está trabalhando para alguém que nunca vai pisar no chão da onde o dinheiro que ela está recebendo nasceu, tá bom? Uma coisa meio rainha da Inglaterra, assim, que recebe benefícios de colônias que ela nunca pisou, tá? Isso acontece com donos e gestores de multinacionais, mesma coisa, grandes multinacionais. Toda colônia tem o mesmo problema, a distância. Lisboa era longe do sertão, a matriz fica longe da filial, né, a capital longe da mina. Sempre existe uma camada que traduz. Quem que faz o controle em nome da Rainha da Inglaterra? Quem que faz o controle em nome da colônia portuguesa? Quem que faz o controle em nome dos Zuckerberg? Em nome dos nomes importantes das grandes big techs, né? Das grandes multinacionais. Então a gente tem que pensar um pouco sobre isso, né? McLuhan, que é um grande pensador sobre o domínio da mente, o uso da mídia para isso, quem serve o aparelho para de comandá-lo, né? Então, quem serve ao aparelho, se você se torna a mídia, você se torna um meio de comando, né? E aí pensar sobre isso. E por isso que é preciso ter curso superior, por isso que precisa estudar filosofia, por isso que precisa estudar sociologia. Os primeiros anos da faculdade, essas matérias eram obrigatórias antes, e as pessoas tinham que estudar, tinham que discutir isso, e não entendiam por quê. Eu não entendia por quê que eu tinha que estudar sociologia, por exemplo. E é esse o motivo. Pra você se tornar um técnico que não entende qual a sua função, você acaba sendo uma ferramenta de destruição do próprio país. Mameluco. O que é um mameluco? O escravo que virou o general. Mameluco vem do árabe, aquele que é possuído. No caso do Brasil, é filho de europeu e indígena. Essa palavra foi traduzida, foi usada no Brasil de outro jeito. Conhecia a mata e a língua geral. Ele era possuído por quê? Possuído pelo pai dele, né? Pelo português que o fez com a indígena. Aí, como esse mameluco foi feito também é altamente discutível, né? Mas aí a gente não pode afirmar nada, precisaria pesquisar melhor. Maior bandeira registrada, né? Aqui.
uma bandeira, né, que era dos bandeirantes que faziam esse movimento. Tinha 69 brancos, 900 mamelucos e 2.000 indígenas. Ou seja, como que 69 brancos controlavam 2.000 indígenas através de 900 mamelucos? Você entende? Os mamelucos eram a ferramenta de comando dos indígenas, da próprio processo de escravidão no Brasil. É importante ressaltar que isso, por exemplo, na Índia acontece a mesma coisa, né? Como os ingleses assumem o comando na Índia, eles usam indianos, determinadas populações, para controlar o resto da Índia. Então você tem que ter ali alguém que te ajuda no poder. Você tinha judeus dentro do campo de concentração que eram usados, capos, chamados de capos, para coordenar os outros presos. Então, são pessoas que, em troca de alguns benefícios, fazem o serviço. Jung fala da a sombra devolve violência contra o próprio sangue. A sombra, as pessoas que não fazem autoconsciência, não fazem o trabalho, elas costumam se revoltar contra a sua própria estrutura. É essa a ideia. Tá? RH, a colônia que mora dentro do escritório. E eu falo disso, muita gente talvez fique brava com isso. Porque, mas a própria ideia de recursos humanos é tratar o humano como recurso, já é uma desumanização, já é um discurso a favor do capital, né? Então, assim, nós não estamos falando de desenvolvimento de potencial, nós não estamos falando de desabrochar pessoas com a sua maior condição. Não, nós estamos falando de usar as pessoas como recursos. Então, a matriz é rica, ela expande para filial por uma condição, né, de busca de lucratividade, quase sempre a ex-colônia. Então, o CEO trabalhador recebia em 1985 21 vezes mais que um trabalhador. Hoje as estatísticas falam de 285 vezes mais, para vocês entenderem o gap. Só 20 a 23% dos trabalhadores no mundo estão engajados. Ou quer dizer, entendem a função do trabalho, entendem, estão motivados para exercer a função relacionada ao seu trabalho. A minoria. Então tem um desengajamento, custa 9% do PIB global. O que, que é? Essa falta de conexão, que é o que os gestores tentam fazer. Eles tentam diminuir esse prejuízo do engajamento. Né? Entreguismo, a colônia assinada em gabinete. Aqui tem muito a ver com política quando se fala em entreguismo, que é o termo dicionarizado, entregar recursos naturais ao capital estrangeiro. Engraçado que a gente fala em entreguismo, e aí no Brasil tem um pouco de medo por falar do agro brasileiro, que não industrializa nada e entrega o produto. O minério brasileiro, que também é entregue sem industrializar, então não é só o agro, porque o minério não faz parte do agro. Então, mas acontece com o agro e acontece com o minério, que não industrializa, não gera emprego, não paga impostos e manda isso para fora. Estude a colonização africana e veja como é a condição social dos países africanos. A característica é extrativista igual a brasileira. Então, a indústria brasileira, ela chegou a ser desenvolvida na década de 70, né, até metade da década de 80, 60, 50, né, iniciou aquele processo, mas depois a gente abandonou esse processo de industrialização do país. E aí a hora que migra para privilégios de determinadas classes sociais que são extrativistas e manda, a gente cai dentro dessa estrutura. E é muito parecido com a estrutura africana. É um modelo utilizado nos países africanos, que tem extrativismo de minério e extrativismo agrícola. Um pouco, mais minério. Tá? Fica atento. Não precisa acreditar no meu discurso, mas vai lá e checa o extrativismo. E veja como a nossa cultura também tem essa característica extrativista. Então, o norte global ele extrai 825 bilhões de horas do sul por ano, né? E isso é retornado, né, em benefício do norte global, o que equivale a 18,4 trilhões ao salário do norte, né, de ganho. Então o sul produz 90% da mão de obra mundial e fica com 21% da renda. Entende o que acontece dentro das estruturas de capital? 90% da mão de obra trabalha para o norte e fica com 21% da renda. Então, os nossos processos de gestão de multinacional estão ajudando esse processo. É uma reflexão, são os dados. Ah, mas o que eu vou fazer? Não, não é isso que eu estou discutindo aqui. Eu estou discutindo o nosso papel
E de repente você trabalha com isso, você faz esse processo, mas você pode fazer outras coisas também. Você pode ajudar de outras formas, não só ajudar dessa forma, né? É só uma reflexão sobre o dado. Deixa o dado entrar, assimila o dado, reflete sobre o dado. O dado entrar na cabeça, assimilar o dado, isso que eu quero dizer, entende? Reflete, ó, que esses dados estão falando de que estrutura. A colônia mais funda não precisa de exército. O que é isso? A colônia mais funda, ela quanto mais ela tá deep, né? Quanto mais ela tá na mente, ela não, ela só precisa que a jaula seja defendida como personalidade, que é o trabalho que os gestores fazem, é o trabalho que o RH faz. Realismo capitalista, né? Que é muito trabalhado pelo Mark Fisher. Crer que não há alternativa até a instalação ficar invisível. Ou seja, essa ideia de que não tem jeito é a ideia que a estrutura quer que você pense. Este é o modelo único, não há o que fazer diferente, ou eu não posso fazer diferente. Essa forma de pensar é desejada, ela é construída para que seja assim. É um controle mental. Essa estrutura precisa desse controle mental. E se você está pensando assim, o controle mental está funcionando. Marx dizia, né? Ideologia é anestesia que chama de jaula a natureza das coisas. Ah, a natureza das coisas é assim mesmo. O que eu vou fazer? Não dá para mudar. Então, colonizadores do desejo. O que é essa ideia? Eles colonizam a nossa mente, colonizam o que a gente quer. Eles dizem o que você vai dizer que quer. Então, esse processo está acontecendo. Aconteceu com os mamelucos, acontece com os gestores das empresas, né? E acontece com os entreguistas. Né? Deixa os Estados Unidos invadir, coisas desse tipo. Pare de repetir o roteiro da matriz na sua cabeça. Mameluco, gestor, entreguista são nomes para pessoas que estão sendo controladas. Estão tendo todos os seus gestos controlados. Eu não estou dizendo que você tem que fazer a revolução, mas você pode libertar alguns gestos. Você pode tomar novas ações que não sejam presas a esse modelo de pensamento. Você pode desenvolver essa liberdade. Se você lidera pessoas e percebe que elas não têm esse entusiasmo fantástico de gerar lucros incríveis, de superprodutividade, porque 90% é assimilado pela matriz, perceba que pode ser que faça algum sentido. Então, eu falo isso porque eu já vivenciei isso. Assim. Eu vou dar um exemplo mais banal, né, que eu já dei aqui no canal. Esse exemplo. Que é o prédio que terciariza a portaria, bota um sistema para receber material dos entregadores, e aí reclama que os entregadores jogam os produtos que não vão entregar, tendo que digitar senha, tendo que falar com central, e aí culpa os entregadores. Você não percebe que o sistema massacra os entregadores? E aí você não quer pagar para receber os seus materiais e quer jogar esse custo para o entregador que está ali suando para ganhar uns trocados, porque as grandes empresas de aplicativos estão lá, né? Amazon, iFood, Uber, essas estão ganhando. Percebe? Você está favorecendo o ganho dessas empresas e ainda pressionando ainda mais o pobre do entregador. Pensa sobre isso. É muito sério. É preciso libertar a mente das para poder ter início de uma mudança social, um início de uma humanidade mais compassiva, o início de um movimento onde as pessoas tenham gestos para deixar o outro mais feliz, mais alegre. Tá? Esse é o trabalho que a gente faz na terapia. A hora que a pessoa começa a tomar consciência, faz o processo terapêutico fazendo essas discussões, essas percepções, ela se torna mais feliz, porque ela se torna mais perceptiva, mais sensível, mais atenta, menos dominada por ai, não tem jeito, não tem saída. Tá bom? Se você achou esse conteúdo válido, passa para outra pessoa. E você pode estar ajudando outra pessoa a ter mais consciência também, a ajudar os outros. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.